Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E neste domingo, bendito seja Deus que nos reúne em torno de si, de Sua palavra e de Sua presença viva em Seu Filho Jesus, morto e ressuscitado. Vivenciando estes domingos do tempo comum, mergulhamos no mistério pascal daquele que semeia as sementes do reino no coração do mundo por meio do seu amor vivido e doado. Então, no recolhimento desta celebração comunitária, abramos-nos ao dom de Deus, à sua palavra e ao seu mistério. Então, a primeira leitura está em Isaías, capítulo 55, versículo 10 a 11. Isaías, capítulo 55, versículo 10 a 11. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Então, na primeira leitura do profeta Isaías, Deus nos mostra a eficácia e a força de sua palavra. Assim como a chuva e a neve não retornam ao céu sem haver fecundado a terra, a palavra de Deus cumpre sua missão. Alcança aqueles que a recebem e realiza o que ele deseja, trazendo frutos de vida e transformação. Essa leitura nos lembra de que tudo que Deus envia é eficaz, tocando corações e promovendo a renovação do mundo. E agora falando da segunda leitura, hoje ele está em Romanos, capítulo 8, versículo 18 a 23. Romanos, capítulo 8, versículo 18 a 23. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Então, a segunda leitura, da carta aos Romanos, São Paulo fala aqui para a gente o seguinte: a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Então, aqui São Paulo também fala na carta aos Romanos. Toda a criação até o tempo presente está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Então, que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida e dar testemunho da sua palavra, dar testemunho do Evangelho de Cristo a todos e sempre colocar em prática os ensinamentos que Jesus tem para a gente, que nós possamos sempre colocar em prática os ensinamentos de Jesus na nossa vida. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 23. Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos.
Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Então, no evangelho de hoje, de Mateus, encontramos a parábola do semeador, que explica de forma simbólica como a palavra de Deus é acolhida pelos diferentes corações. O semeador representa Deus, a semente é a própria palavra, e os terrenos simbolizam a disposição de cada pessoa. Alguns a recebem e deixam que seja roubada, outros se mostram superficiais ou distraídos pelas preocupações e tentações, e apenas aqueles que a escutam, a compreendem e a deixam frutificar em sua vida se tornam um terreno fértil. Então Jesus nos ensina que ouvir a palavra com atenção, acolhê-la com fé e perseverar na prática do bem é a chave para que ela produza frutos de vida, renovação e alegria, cumprindo plenamente o desígnio de Deus. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.